Problema da tinta amarela. E a indústria Tinta amarela eu vejo em thumb de jogo, ou thumb de YouTube. Tudo tem uma letra branca e uma letrinha amarela. de jogos tá meio que pegando fogo. Se você Cara, das notícias por aí no mundo dos games, você provavelmente sabe que tem muitas empresas grandes e pequenas sofrendo com demissões o cara pode criar Anapurna, né, velho? Anapurna teve o BO lá, galera, ó. Meteu o pé. em massa, tem devs de empresas grandes trabalhando sob condições abusivas, tem estúdios e publishers inteiras sendo fechadas, e tudo isso enquanto os jogos em si estão ficando cada vez mais caros, beirando os R$ 500. Alguns Caralho. até já chegaram lá. Que é o FIFA, hein? Certeza. Tudo isso enquanto eles estão cada vez mais difíceis de produzir e ainda saem todos bugados, inacabados ou mal otimizados. Então depois de analisar o estado em que o mercado AAA hoje em dia tá, usando o meu cérebro de 84 de QI, eu decidi trazer Aí tá na média. pra vocês um vídeo falando sobre talvez um dos maiores, se não o maior problema dos videogames na atualidade. É isso. Tinta amarela. Moleque, esse moleque aqui não parece o Leon do R4? Ele tá com o mesmo cabelo do Leon, é. Ele olhou assim com esse olhar, é igual o Leon quando fica naquela cassinha da chamada falando com a Runiga. Igualzinho, moleque. Tinta amarela. Se você é gamer e você tá ativo na É internet, gay? meus pêsames, isso significa que você é constantemente exposto a várias opiniões de pessoas aleatórias na internet sobre jogos populares. E o que acontece quando você bota um monte de gamers com raiva dos jogos que passam tempo demais jogando videogames, é que você também acaba sendo exposto a várias críticas sobre detalhes tão pequenininhos em videogames que realmente talvez nem façam sentido. Eu odeio cutscenes. Ah, mas pera ainda. Holocanite não é Soul-like. Sabe qual é esse tipo de gente que eu recomendo jogar? Gente que não gosta de cutscene de jogo, que fala que jogo é só filminho. Vai jogar arcade, porra! Arcade tu zera em 1 hora. Se tu emular no PC é ficha infinita. Não tem cutscene nenhuma, é direto. Jogo até tu acabar lá. Joga porra do arcade. Ah, pô, gosto de reclamar, moleque. Holocanite não é Soul-like? Ah, Holocanite não é Soul-like, não. Holocanite né, Metroidvania? Acabou de sair a notícia sobre a Ubisoft, que a esperança deles é Assassin's Creed, se não continuar vendendo, vai acabar falindo. Mas vendeu bem, né? Porque, pelo que a gente já sabe mais ou menos. Serem feitas, até um monte de gente começar a olhar para aquilo com tanta raiva que faz Não se fazem mais jogos como antigamente. Como antigamente não faz, não. O vazio dos games é ensurdecedor. Então joga os jogos antigos, porra. É o que eu faço. O vazio dos games é ensurdecedor? Como assim o vazio dos games? Entendi. parecer um problema de verdade. O que não é. Mas eu vou chegar nisso já já. Você provavelmente já deve ter visto algum post como esse. Um screenshot de um jogo AAA com paredes, caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. É pra destacar, ué. Meu Deus. Essa tinta destaca objetos que o jogador pode interagir ou um caminho que você pode seguir, como por exemplo no remake de Resident Evil 4. As caixas de madeira que você quebra para pegar itens, ou até as escadas e janelas que você pode usar para avançar no jogo, são todas pintadas de amarelo. Em God of War tem tinta amarela nos objetos que o Kratos consegue lançar o machado. O amarelo destaca, ué. E mais recentemente, no Final Fantasy VII Ih, oi, Léo. a tinta amarela aparece de novo para destacar partes que você pode usar para escalar paredes. Mas o conceito da tinta... Não, pera aí, tem gente que tem problema com isso. O Holocanite é pseudo Souls-like, ele tem algumas coisas, mas não chega a ser exatamente um Souls-like. Pra mim ele é Metroidvania, ele é difícil, mas... Souls-like ele não é não. JPG vazio, sem coisa boa. Ah, sim, entendi agora, Lady. Mas aí também a galera fica indo atrás de JRPG, né? Sai desse mundo, Léo! Amarela em videogames é algo que se tornou tão comum que as pessoas começaram a notar, talvez demais, assim. Quando os gamers começam a notar alguma coisa demais, é aí que eles começam a reclamar. As pessoas meio que começaram... Pô, cara, imagina essa reclamação toda ali na era do Play 2 e do Play 3. Ai, os jogos são muito marrons. a se irritar um pouco com esse padrão de ter caixas, escadas, paredes... Cara, eu não vejo problema nenhum nisso aqui. Isso aqui facilita até o fato de alguém que já vende um game e vai pra outro entender, é intuitivo. Eu, quando chego no jogo e vejo um negócio amarelo desse, já sei que é aqui. Por padrão, cara. Sabe? Por padrão. Agora pronto.
Se liga, era que nem na era do Play 2. Na era do Play 2, se você pegar ali no começo da geração, cada jogo inventava uma moda de fazer um tiro de um jeito, sabe? Correr de outro, os botões era do próprio jogo. Depois ali da era do Play 2, principalmente na era do Play 3, muitos estilos foram padronizando os comandos no controle. Tá ligado? E coisas como essa que também foram se padronizando e foram ficando cada vez mais, como eu posso dizer, intuitivas. Isso aqui, eu não vejo problema nenhum nisso aqui. Pois não é? Aí tá vendo, Lady? Ó, a Lady nunca nem reparou nisso. Por quê? Porque é tão intuitivo o bagulho, tu nem percebe. Eu não vou nem mentir, Lady, que eu nem tinha reparado assim também. Não, até esse cara falar que tinha num no outro, no outro, no outro. Agora que ele tá falando que eu tô percebendo, realmente tem. Mas, tipo, moleque, foda-se, sabe? É que eles têm mais de um estilo. O principal é o Metroidvania, mas tem elementos de Souls-like. Tinta amarela. E algumas pessoas até argumentam que isso era como se o jogo estivesse insultando a inteligência do jogador. Agora pronto. Agora pronto. De conseguir solucionar problemas por conta própria. E até virou meio que um meme você dizer que... Cara, é diferente, cara. Se você pegar o R4 original, ele não tem essas coisas. Mas por quê? Porque a textura do barril que tu vai acertar tipo, se destaca das outras. Tá ligado quando tu assistia Pica-Pau? E aí fica aquela paradinha que tu... ali vai se mexer, que ficava diferente do cenário, que tu sabia que ia se mexer. É a mesma coisa, cara. Só que hoje em dia os gráficos, a textura, a iluminação do jogo tá tão foda que você não sabe mais diferenciar uma coisa da outra. Os caras têm que pintar. Que protagonistas de jogos não conseguem fazer nada se não tiver nenhuma tinta amarela dizendo o que eles têm que fazer ou pra onde eles têm que ir. E um ponto que eu não saberia, não. Amo a tinta amarela. Eu devo ficar perdido em jogo. Ficar que nem uma bestada. É pra cá, eu vou subir aqui. Onde é que eu subo? Mas essa parede parece igual a outra. Deu isso. O válido que as pessoas começaram a falar é que isso causa uma certa quebra de imersão. Até porque realmente não faz sentido que num vilarejo abandonado, numa ilha espanhola, no meio do nada, os únicos habitantes daquela ilha, que são aldeões zumbificados, convenientemente pintaram as janelas, as escadas e as caixas que tem loot de amarelo. Ou sei lá, vai que eles são só muito educados mesmo. Então hoje, pra esse vídeo, eu quero meio... Os caras cobrar realismo na porra dessa também é loucura, né, mano? Em vários jogos com essa cor. Não, eu acho que essa cor seja proposital, mas eu já vi outros jogos com tinta branca. Se eu não me engano, acho que é no Tomb Raider 1, ou Tomb Raider 2013, ou nos outros também, é uma tinta branca. Se liga? É uma tinta branca e os lugares pra subir tem uma tinta, uma coisinha vermelha assim, eu não vou lembrar exatamente. Dorit teve certo o tempo todo, seguimos os caminhos dos tijolos amarelos, olha aí, ó. O que discutir mas ela chama atenção, né? Vocês sobre como que esse debate surgiu em primeiro lugar, sobre como essa sinalização em game design acabou, na verdade, evoluindo nos últimos anos. E também o porquê desse debate da tinta amarela, por mais inútil e estúpido que ele pareça ser, na verdade, acaba levantando algumas questões sobre acessibilidade e game design que eu acredito que são importantes de se discutir. Sim. Agora, antes da gente discutir o porquê que a tinta amarela existe, é muito importante a gente entender que, para um game designer, é muito importante que a interação entre o jogador e os elementos e o ambiente do jogo seja completamente intuitiva. Porque se o jogador não sabe o que ele precisa... E nem quando a gente corre lá no Tomb Raider fugindo dos bagulho caindo, não sei o que, é intuitivo o caminho pra gente tem que ir, cara. A gente flui com o jogo, cara. É muito bom isso. Eu tenho uma dificuldade de entender o que acontece, o design do jogo pode ser ruim. E essa tinta amarela é, na verdade, um dos milhares de exemplos diferentes de um conceito de game design que é muito importante. Sinalização. É uma técnica de design que te ajuda a guiar os jogadores de uma forma que seja mais diegética, que é basicamente de um jeito mais imersivo no mundo, ou de um jeito que seja mais incorporado no ambiente que você tá. Ao invés de, por exemplo, você botar na HUD do jogador um indicador que brilha, ou um marcador no minimapa, ou numa bússola. Então, por exemplo, eu gosto de qualquer um dos dois. Me dizendo pra onde eu tenho que ir, eu amo. Não odeio ficar perdido em jogo. Vai se fuder, né? Se você tem um barril que é explosivo, você precisa indicar pro jogador que se ele mexer com aquele barril, vai dar merda. Então eles geralmente são coloridos de vermelho. É mesmo, por que ninguém reclama do barril vermelho? Tem algum símbolozinho ali que tem tipo, explosão. Se você atirar, vai dar merda. Um outro exemplo seria uma passagem secreta que acontece quando o jogador quebra uma parede. E daí a parede tem algumas rachaduras ou algumas marcações que indicam que ela é frágil. E os desenvolvedores de jogos fazem esse tipo de coisa toda hora pra qualquer mecânica de videogame, não só necessariamente um caminho. Como é, mano? Castlevania, Symphony of the Night, tem canto que não tá nem marcado. Mas por quê? Porque já virou até intuitivo de você checar os cantos das paredes na franquia.
caminho que você tem que seguir ou caixas que você pode quebrar. E eles fazem esse tipo de sinalização de muitos jeitos diferentes. A tinta amarela é só um deles. Às vezes é só uma coisa que é colorida ou iluminada de uma forma diferente, que acaba naturalmente se destacando do ambiente e atrai sua atenção. Eu não sei exatamente por que eles usam tanta tinta amarela especificamente. Com certeza deve ter algum estudo aí sobre teoria das cores mas eu sou burro, eu não sei disso. Mas eu acho que o amarelo chama atenção, pô. A razão pela qual a tinta amarela tem aparecido tanto em jogos AAA mais recentemente, e especialmente para sinalizar coisas que pareceriam óbvias para alguém que joga videogame faz muito tempo, é porque jogos têm ficado muito mais visualmente complexos. Jogos AAA têm gráficos ultra realistas, cheios de detalhe, até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker tem um modelinho. Então em jogos... calma aí, é sério isso? Não. Até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker. Caralho, os caras fizeram esse 3D aí, moleque. Vai se fuder, hein? Porra. Lá no Shadow of Colossus não tem essa tinta. A gente seguia pela luz lá. É, faz sentido. Mas o Shadow of Colossus é um jogo que não tem muita coisa pra se quebrar, pra se... Sabe? Não tem muito cenário, assim, pra tu ficar, sabe? É meio que intuitivo. Os únicos cantos que você olha assim... Você olha uma paradinha, assim, uma bordinha, você sabe, aqui é pra subir. Por quê? Porque mais nenhum outro canto tem uma bichinha daquela. Se liga? Jogo, pra ser honesto. Recentemente eu joguei Kingdom Come to Deliverance e ele não te indica nada, é quase um horror. Maria. Tem um modelinho. Então em jogos AAA tem muita informação visual que o seu cérebro precisa processar. Então fica muito difícil você distinguir por completo o que é um cenário e o que é um objeto interagível. E antigamente dava pra gente definir facilmente por causa do gráfico. Hoje em dia... que eu tô querendo falar. Vamos comparar o Resident Evil 4 original com o remake mais recente que saiu no ano passado. No original dá pra você ver que é tudo mais claro, mais contrastado. As caixas que você pode destruir e os objetos que você pode interagir e você pode pegar se destacam do ambiente porque eles são iluminados de forma diferente do que o cenário. Olha aí, na época do desenvolvimento desse jogo não tinha um sistema de iluminação global que era muito efetivo pra iluminar todos os objetos de uma sala, por exemplo. Olha como é que os caras faziam na época o jogo, ó. Então eles tinham que improvisar fazendo a iluminação. Os caras, a televisão aqui testando, ó. Ação do objeto ser feita ali mesmo, mas obviamente ele ficava se destacando. Então, na verdade, eles usavam essa limitação como uma vantagem porque a sinalização ficava mais clara sem necessariamente quebrar a imersão. Um outro exemplo disso é como no Final Fantasy VII original, o background é pré-renderizado e os NPCs, os elementos e os inimigos que você conseguia interagir com eram renderizados em real time, mas daí se a gente for pra agora e olhar o Resident Evil 4 Remake, tudo parece meio que se mesclar com o cenário, é muita informação visual, é tudo cheio de detalhes e simulações de partícula e física, o que por um lado é bom porque jogos ficaram mais realistas e mais bonitos por consequência, mas por outro lado é ruim porque acaba sacrificando aquela claridade visual que jogos antigos tinham. O que eu tô querendo dizer com isso é que conforme videogames foram evoluindo e o processamento gráfico e a tecnologia foi evoluindo, esses jogos AAA com muitos detalhes visuais e gráficos complicados foram precisando de uma atenção um pouco mais diferenciada e sutil pra Será que tem alguém dentro da equipe responsável só por essas coisas aqui de pintar? Sinalização, que de novo é um aspecto fundamental em game design. Você precisa ensinar o jogador visualmente o que ele precisa fazer para avançar. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro jogo a incluir a tinta amarela, acho que talvez em Uncharted. Eventualmente, a tinta amarela acabou se tornando uma solução general. Cara, o Uncharted, ele tem muita. O 2 e o 3, então, pô, ele tem muita disso aqui, cara. Para um problema que todo desenvolvedor de jogos enfrenta: comunicação efetiva. E assim, é claro que existem outras formas fora a tinta amarela para você comunicar esse tipo de coisa em jogos. Acho que um bom exemplo disso é como Ghost of Tsushima faz essas coisas. Aqui você é meio que guiado pelo vento e as folhas, é um detalhe bem da hora. As paredes que você escala têm algumas protuberâncias que naturalmente se destacam do resto do cenário. Mas tem pintado, tem marcado, como se alguém já tivesse subido. Parece que alguém chegou lá e botou tinta branca. Mas às vezes é só mais fácil e indiferente para a maioria dos jogadores quando os devs escolhem colocar uma tinta branca ou amarela por ali, mesmo que não faça muito sentido narrativamente. E pra ser bem sincero, eu não me incomodo com esse tipo de coisa. Até porque criar um jogo é muito complicado, especialmente AAAs, em que você tem vários times pensando de formas diferentes, cada um trabalhando na programação, no level design, na arte, e às vezes procurar por jeitos muito específicos de unir todos esses aspectos de uma forma que conversa perfeitamente com a narrativa do jogo, sem quebrar a imersão do jogador, às vezes só não vale o esforço. E eu acho que uma das coisas que as pessoas que são contra... Pelo amor de Deus, mano.
Cara, tem um trabalho da porra, os caras ainda vão ficar estudando com isso Esse aqui. tipo de coisa tem que meio que lembrar é que todo videogame que é lançado é sempre testado. Às vezes por grupos de, tipo, 1000 pessoas. E sempre vai... É verdade, GTA 6 já tá sendo testado, viu? Vocês acham que não? GTA 6 já deve estar sendo testado. Já tem pessoas no mundo que jogaram GTA 6, galera. Pessoas do povo. Vai ter uma parcela daquelas pessoas que tem uma dificuldade muito maior de saber o que tem que fazer. Então qual que é o real impacto de ter uma tinta amarela ali pra guiar os jogadores que não têm a mesma capacidade cerebral que você? Os devs desses jogos já têm que se preocupar com entregar jogos com foco demais em gráficos ultra realistas, entupidos de conteúdo e detalhe, o que já desnecessariamente aumenta o escopo e a complexidade do desenvolvimento desses jogos AAA, que ainda tem que ser feito num ciclo de desenvolvimento de 1 ou 2 anos, o que acaba resultando em condições abusivas para essas pessoas que colocam toda a sua paixão e esforço em jogos para pessoas que não pagam elas direito. Aí toma. Lançou, hein? E depois ainda aumenta os preços e eu tenho certeza que o salário dos devs continua o mesmo, senão pior. Aí toma. É verdade. Tu é um dos testers, Léo? Será, galera, que se eles me chamassem, eu ia? Se bem que eles não vão chamar brasileiros, vão chamar a galera de lá, né? Que agora que a gente viu esse vídeo, a gente vai prestar atenção nas coisas amarelas do jogo, com certeza. Todo jogo grande que eu jogar agora eu vou ficar vendo. Aí, galera, amarelo, ó, problema. Eu vou ser o primeiro a falar ali, ó. Olha aí, direção de arte de merda. E ficar pintando tudo com amarelo. Acho que eu sou burro? Tá falando mesmo? Ah, é tinta amarela. Olha, eu entendo como algumas pessoas podem olhar pra esse tipo de coisa e pensar que é hand-holding excessivo, quebrando a sua imersão e te puxando da experiência só pra te dizer aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Mas o Ai, me quebrando da experiência, cara. Porra, videogame é de mentira! que é meio irônico sobre isso é que essa é justamente a razão pela qual os devs procuram por formas diegéticas, tipo tinta ou objetos de cores diferentes dentro do jogo, ao invés de, por exemplo, elementos da HUD, ou a maldita visão de detetive que tem no The Witcher ou em Batman. Ô, essa visão de detetive é a cor mais legal que tem no Batman, viu? Não fale mal, não. E nós somos burros e que pra cá temos que ir, que isso? Desse jogo todo feio e horroroso. A não ser que o seu personagem, por alguma razão dentro da narrativa do jogo, tenha, sei lá, um visor ultra futurístico ou uma armadura de display que nem a de Dead Space, não faz sentido que a Lara Croft consegue ligar uma visão do nada que consegue contrastar os Eu não vejo problema, não. Eu amo isso aqui. É pra cá? Opa, rapaz, obrigado, jogo. objetos importantes que tem naquele lugar. Ou que, por exemplo, no Skyrim você tem uma bússola constante que fica aparecendo em cima da sua cabeça com um monte de setas apontando pros pontos de interesse. No God of War também tem uma bússola dessa, né? Galera, vocês acreditam que com essa bússola aqui em cima lá no God, eu me perdia? É loucura também, né? Pra você ver como eu me perco em jogo. Então, de verdade, eu acho que o único problema da tinta amarela nos jogos é que visualmente, mesmo que ela se encaixe na estética do ambiente do jogo, geralmente não faz sentido que ela esteja ali. Mas pra ser bem sincero, Cara, não é pra fazer sentido. Joga essa porra aí, mano. Se diverte. Não ele, a galera que tá reclamando. eu não entendo muito bem o porquê que isso é um problema. Pelo menos pra alguns jogos. Eu também acho que essa não. crítica à quebra de imersão e quebra de design da tinta amarela. Ó, mas por exemplo, ó, numa escada dessa aqui, pô, também, aí também é exagero, né? Tu vê uma escada dessa aqui, claro que tu pode subir, tu não vai encontrar uma escada dessa em qualquer lugar. Sabe, eu acho que uma escada dessa não precisava ser pintada, não. Talvez nos barris, uma coisa assim, mas o canto que tu tem que subir, mas escada não. Amarela faria mais sentido para jogos em que o objetivo é você se perder e explorar o mundo por conta própria. Por exemplo, Breath of the Wild. É um jogo que É um jogo que eu não jogo porque eu sei que eu vou odiar, não porque o jogo seja ruim, mas pelo fato que ele te joga no mapa e diz: foda-se, sobre aí. Eu odeio ficar zanzando sem saber pra onde eu tenho que ir, porque eu tô perdendo tempo da minha vida. te recompensa por tentar coisas que não são imediatamente aparentes a você e que te recompensa por explorar cada cantinho. Claro que ele tem o próprio jeito de sinalizar pontos importantes no mapa, mas tudo isso é explicado diegeticamente no mundo. Mas daí seria realmente muito estranho se toda puzzle de Korok fosse destacado com um pedaço de tinta amarela passada no chão. Mas daí em jogos como Resident Evil 4, por exemplo, que foi muito criticado por ter incluído bastante dessa tinta amarela, o jogo é sobre você manusear recursos, sobre você avançar pelo mundo, sobre você atirar, esfaquear e dar suplex em zumbis. E eu prefiro É que o Liu tava sem camisa ali. muito mais usar meu cérebro de Goblin pra focar em fazer isso do que ficar tentando descobrir qual caixa tem loot que vai Exatamente. Cara, eu quero jogar um jogo. Qual é a mecânica principal? É essa? Então pronto, não tem por que ficar
Sabe? É por isso que eu falo, galera. Eu gosto muito de jogo antigo e arcade, porque é aquilo. Tipo, ó, galera, o jogo é esse. Que nem o vídeo do Outrun que eu fiz. Eu fiz o vídeo do Outrun. Qual é o objetivo lá? Cruza a linha de chegar antes dos segundos acabar. É isso? É. Acabou. Acabou. O resto, sabe? Não tem muito mais que você descobrir além disso, não. Aí o resto vai dirigir o carro, saber fazer drift com o carro. Sabe? Simples. Simples e divertido. É realmente Eu tenho um vídeo que eu falo, falando assim, jogos mais simples tendem a serem mais divertidos. Pelo fato de serem mais fáceis de aprender, a pessoa que está jogando pela primeira vez se diverte logo nos primeiros momentos. É por isso que é difícil eu me divertir jogando um RPG comprido, porque tem RPG que demora 2 horas pra engatilhar a história. Então tu fica 2 horas ali zanzando, falando com Cicrano, Beltrano, não sei o que, vendo trama que pouco interessa pra trama principal, entendendo quem é não sei quem, entendendo, construindo todo o universo que na minha visão pode ser feito de uma forma mais inteligente e rápida, mas como o estilo é assim, e tem gente que curte, né? Aí o que eu faço? Não jogo. Se liga? Eu no shape, jogos mais simples e tela é toda amarela, é mesmo. ser útil pra mim, ou qual das escadas que vai me levar pro final do jogo. Então acaba que na maioria das vezes a tinta amarela é uma solução que não interfere no design do jogo. E por mais que esteticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo, eu acho que esse tipo de... É porque também que os caras exageraram, galera. Os caras no requadro aqui, caralho, é uma pintura assim, tipo, quase o barril tá amarelo, tá ligado? Poderia ter sido só um risquinho, sei lá, uma coisinha menor também. Olha aí como eu tô virando chato. Tô virando chato, galera. Tô reclamando agora. Praticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo. Eu acho que esse tipo de sinalização funciona muito bem em jogos específicos, e eu geralmente acho que as pessoas que se incomodam com a tinta amarela não deixariam de jogar um jogo que elas curtem só por causa disso. Mas tem um porém. A parada é que a sinalização diegética em jogos que usa a tinta amarela como um conceito é meio que uma solução band-aid pro problema. Porque por mais que ele solucione uma parte do problema, ainda tem aquele bagulho da imersão. Então, uma solução perfeita para esse problema seria implementar uma sinalização diegética que o jogador não percebe. E tem muitos jogos que fazem isso muito bem, mas eu quero focar especificamente em 2. Portal. Cara, pior que é verdade. Tem jogo que eu já vi que tinha uma seta apontando, ele tava apontando pra um quadro. Quando eu olhava pro quadro, tava lá embaixo dele a porta pra sair. Agora, tá bom. A Valve já foi mamada até a estratosfera aqui no YouTube por causa do seu level design genial e por ter criado algo... Galera, eu nunca joguei Half-Life. Eu tentei jogar o Portal, não gostei. Puzzle demais, não é meu estilo, não gosto. Aí pega a caixinha aqui, caixinha não sei o que, passa no portal a caixinha. Ah, pelo amor de Deus, velho. E isso pra mim não é divertido, não. Tá? Pra mim. Mas eu tenho vontade de... O Half-Life, ele é desse jeito também ou é tiroteio? Alguns dos jogos mais influentes da era moderna. Só pra esquecer que eles têm a capacidade de fazer isso e voltar com um MOBA cópia de Overwatch. Ah, mas teve Half-Life Alyx também. E se pá que vai ter Half-Life 3 daqui a pouco também, né? Mas vai ter o Half-Life 3, não foi confirmado? Enfim, um dos jeitos que Half-Life e Portal te indicavam o lugar que você precisava ir no jogo era te colocando num ambiente que era mais escuro e mal iluminado, e depois colocando uma fonte de luz lá na frente pra indicar o caminho que você tem que ir. Isso é bom porque tem, tipo, várias razões pra você justificar uma fonte de luz existindo ali, mesmo que seja convenientemente apontada pra um lugar específico, sem que o jogador questione. E especificamente nesse ambiente meio distópico, pós-apocalíptico que esses jogos se passam, é fácil você só aceitar que aquilo ali é uma parte natural do ambiente do jogo. Mas tem exemplos que até quando a sinalização é óbvia, ainda faz sentido. Pô, Half-Life literalmente usa tinta amarela como forma de sinalização. Tem um monte de caixas de munição e vida que são guardadas em vários lugares ao redor dos níveis, e o caminho pra elas é indicado por esses símbolos de lâmpada. Mas faz sentido esses símbolos estarem aqui porque eles foram deixados lá pelos seus aliados. Em Portal, por exemplo, você tá passando por várias câmaras de teste da Apple. Ou seja, os caras estão usando a própria história e o universo do jogo para poder... Cara, mas aí também é muita coisa por mano pensar, né, mano? Então faz sentido que você veja placas com ilustrações explicando cada mecânica do jogo, ou que todos os botões no chão tenham rótulos, ou até mesmo que tenha essas linhas coloridas que são óbvias, que indicam aonde você tem que ir. E tem até algumas partes dos níveis que estão cheias de grafite no chão e nos tetos, que servem como mensagens e indicações para partes específicas do jogo, que faz sentido de estarem lá, porque você pode concluir que elas foram deixadas lá por outros testadores que passaram por aqui antes de você. Então esse tipo de Souls-like não tem indicação, mal tem alguma. Mas aí você vai ter 2 tipos de Souls-like, né, Lucas?
Vai ter os Souls-likes como os Dark Souls, né? Que são lineares, assim. Alguns até tem uma coisa mais aberta, mas tem muito mapa pra vocês perder. Agora você pega um Elden Ring, um mapão abertão, não sei o quê. Se bem que quando eu joguei o Dark Souls, eu não me lembro se foi o Demon Souls ou o Dark Souls. Eu trouxe um dos dois, o começo dele em live. E eu me lembro que eu me perdi por causa que eu não sabia pra onde eu tinha que ir. E aí eu fiquei zanzando na ruína lá, tomando a ruma de pau lá dos NPC lá forte. Eram uns esqueletos lá que eu não conseguia nem enfrentar esses bichos. A sinalização em Half-Life e Portal não é só efetiva, como também contribui para a elaboração da narrativa que o jogo quer te contar, porque esses jogos te dão contexto para sua existência. Então eu acho que dá para concluir que todo esse debate ao redor da tinta amarela em videogames e sinalização diegética óbvia é um resultado de desenvolvedores de jogos querendo implementar esses elementos de sinalização de forma mais natural no mundo, mas não sabendo muito como fazer isso. Pô, cara, o barril já é vermelho. Aí os caras ainda pintam o barril vermelho de amarelo. Isso aqui... Agora eu vou ser chato, pô, cara. Não precisava não, mano. Já tô vendo que é vermelho. De uma forma que encaixa na narrativa. Tá ligado? Eu pessoalmente prefiro que jogos me guiem pela estrutura do level design, como em Dark Souls, ou pelos elementos da arte e iluminação, do que só um monte de tinta de cor amarela que não faz sentido de estar lá. Mas de qualquer forma, a sinalização em jogos é algo muito bom e, na real, todo mundo precisa e gosta de saber o que é pra você fazer em jogos. E, de novo... Cara, o do Horizon, agora eu vou falar bem do Horizon. E, na real, todo mundo precisa e clipa isso aí, Lucas, que eu vou falar bem do Horizon. O do Horizon faz total sentido, porque é como se ela estivesse vendo, né, o HUD. É sensacional. Eu ainda acho que eles poderiam ter tirado mais um pouco disso aqui. Mas isso aqui do Horizon é sensacional. Você abre e mostra assim ela vendo. Combina demais com o tema, cara. Pra você fazer em jogos. E, de novo, tem uma razão boa pela qual esses game devs colocam tinta amarela nos seus jogos. E provavelmente é porque durante os playtests tiveram muitos jogadores que tiveram dificuldade de descobrir o que eles precisavam fazer. Então eles concluem... Cara, você quer saber se um jogo é bem indicado ou não? Me chame. Me chame, porque eu me perco fácil em cenário. Eu fico sem saber porque eu tenho que fazer. Liga? Você ajudar os jogadores que não têm essa capacidade de dar um empurrãozinho pra eles. Eu sou esses jogadores. Mas e você, hein? O que você acha sobre a tinta amarela nos jogos? Cara, dependendo... Por exemplo, aqui eu acho que poderiam sim usar tinta amarela, mas aqui tá em exagero. Por exemplo, aqui no vidro, pô, cara, era só chegar perto e aparecer a opção, tá ligado? No R4 tem uma ruma de coisa lá que eu... Tipo assim, eu não sei... Por exemplo, hoje, quando a gente jogou o R4 hoje, tinha um lugar lá que eu olhei assim que tinha umas pedras que parecia que dava pra subir. Aí eu cheguei perto da pedra e realmente apareceu a opção pra subir, mas não tinha indicado, não tinha nada. Seria que tinha só uma opçãozinha, mas também por quê? Porque o cenário era menor, sabe? Não era um negócio comprido, né? Um negócio mais contido. Um negócio que eu olhei pra cima e vi que tinha uma caixa lá em cima. Se liga? Pensaram na história e tudo, encaixou perfeito. Já o cara vai jogar o Final Fantasy VII que ele vai ver o que ele está perdendo por muito tempo. Eu tô dizendo, mano. Perdendo. Muito importante, né? Sabe, pra ser sincero, toda essa discussão me fez refletir um pouco sobre como crítica de videogame ficou algo tão meio saturado e estagnado, sabe? Não, cara, eu acho que crítica de videogame é uma coisa que ainda vale. O problema é que tem muita gente... Capaz de alguém clipar isso aqui eu falando alguma merda e depois botar eu falando nessa porra, mas... Tem muita gente que não manja muito... Ou que, sei lá, jogam só um estilo e não conhece muito dos outros... Ou fica acompanhando só um nicho específico de temas e cara, não vê o resto das coisas e fica dando opinião de merda, sabe? Quando alguém dá um vídeo embasado e fala os porquês, os contras, não sei o que, como esse rapazinho aqui fez, é legal, cara. É legal, porque aqui ele não dá uma solução. Ele só tá mostrando, é como se fosse num debate, ele tá mostrando as soluções e coisas, como funciona, como coisa desse universo. Então aí eu saio desse vídeo agora pensando, cara, realmente isso aqui pode ser assim, ou não, eu não concordo com isso, mas concordo com aquilo que ele disse. Esse foi um cara esperto. Cara, teve um mano que viu um react meu do GTA 6, falando, você lembra daquele rapaz lá do Ed, que ele deu uma opinião sobre o GTA 6? Moleque, o cara, você é burro, você não sabe de nada. Como assim, cara? Você não sabe o que é jogo bom.
Pô, cara, o cara me vê falando de um negócio. Aí porque eu falei que não curtia tanto o gênero sandbox, que é gosto pessoal meu. Aí o mano, ai, você que não sabe que é jogo bom, tá botando o jogo a perder. Eu nunca falei que GTA 6 vai ser ruim. Eu falei que o GTA 6 é tão foda, se liga, tão foda, que até eu, que não curto o gênero sandbox e não sou muito fã dos jogos da Rockstar, por gosto mesmo, sabe? Tava achando maneiro, esse GTA 6 tava chamando minha atenção. Os caras, você que não sabe o que é jogo, tá? Você tem um gosto de merda. Galera, eu esbarro muito com essas coisas, ó. Deixa. Esses malucos aí que não sabem viver com opinião diferente, pra mim, são Parece adolescente. que a gente tá começando a pensar Certeza. tanto sobre isso que a gente tá começando a notar coisas em detalhes que nem eram pra ser tão importantes assim. Mas isso também talvez Mandou o papo aqui. seja um indicativo de que o público gamer tá aumentando e também do quanto que videogames estão evoluindo. Muito obrigado, membros e membros gamers. Os videogames evoluem e agora nós temos uma coisa chamada internet, que tá mais globalizada do que nunca. Então, assuntos que antes chegavam, vamos dizer, eu e o Lucas jogando Play 2 aqui, dizendo, Lucas, por que esse jogo aqui tá destacado, isso aqui? Lucas, sei lá, mano, coisa desse jogo aí. Agora é um assunto que vira na internet, vai pro fóruns, fora é coisa de velho. Vai pros Twitter da vida aí, threads, redes sociais aí pra todo canto. E isso ficando debatido. Assuntos antes que era só uma conversa entre amigos, tá ligado? É isso, toma teu like aí, parceiro. O quê? Não sou inscrito no canal dele? Aí toma.